Estamos começando mais um Garagem 77, o primeiro podcast do Agreste Potiguar de São José do Mipibu para o mundo. E hoje, Antônio está de volta, agora veio com uma máscarazinha aqui muito doida, meu amigo. Antônio, quem é que está hoje aqui? Vai primeiro explicar essa máscara aí, que onda é essa? Primeiro pedir licença a você, o nosso telespectador, e em respeito aos nossos entrevistados, Alex Corsino, Rodrigo, que ainda não acertei o sobrenome, mas já eu aprendo, o professor e o palhaço, essa máscara é em respeito a eles, em respeito aos colegas que estão aqui na bancada no estúdio. Acabei de chegar de viagem, trouxe uma leve gripe, então a gente tem que ter o cuidado com o próximo, né, meus amigos? Mas é isso, peço licença a vocês. E hoje é uma satisfação muito grande receber esses dois amigos. E quero ouvir um pouco de vocês, começar com meu amigo Alex Corsino, depois o Rodrigo vai dar continuidade também. Só cortando na parte boa dessa máscara que cobra metade da feiura, né? Mas vamos lá. Eu não queria dizer isso. Mas estou no lucro, vamos falar. Falou lindo! Eu não queria começar gastando sketches, mas você já começou, então vou botar mais umas fichas aí. Nossa, é uma satisfação estar aqui, né? Eu me lembro do dia do lançamento do podcast, foi muito bacana. E hoje a gente vem trazer algo muito, que pra gente, né, Rodrigo, é algo transformador, de fato, porque transformação é a palavra central desse trabalho que o professor e o palhaço realizam. É uma palestra espetáculo, né? A gente tem um trabalho motivacional junto às empresas, mas muito mais do que levar uma motivação para aquele momento, a gente leva uma série de reflexões para a vida das pessoas, né? E a gente já tem desde 2019 feito esse trabalho e tem sido algo muito bacana. Eu trago o personagem, o professor, nesse processo, onde tenho ali várias perguntas para o público e com a ajuda do nosso querido palhaço Piruá, lá a gente começa uma grande aventura, né? É um espetáculo que vai de 1 hora, 2 horas, depende da programação da empresa. Quando ela fala, né, Rodrigo? Tem 2 horas aqui, aí a gente aproveita, né? E agora, senhoras e senhores, diretor, gerente, auxiliar, com vocês, o palhaço Piruá. Olha! E aí? Me apresentar aqui para vocês, eu sou Rodrigo Brueggemann, sou o palhaço Piruá também. Esses dias eu estava fazendo as contas e há 25 anos que essa aventura começou na minha vida. Então, eu sou de São Paulo, capital, e vim para cá em 2002, mas desde 2000 foi um momento assim que o primeiro contato com a palhaçaria, e foi aqui em Natal, na verdade, que as coisas se consolidaram. E a partir de 2006, mais ou menos, foi onde eu mergulhei efetivamente nessa aventura aí, em busca de... Enfim, me comprometi comigo mesmo e mergulhar nessa aventura de ser palhaço, da palhaçaria e tudo, e uma coisa que me cativou. E hoje eu posso dizer que é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, porque é onde eu posso, eu consigo exercer uma profissão com muita dedicação, com muito entusiasmo e tudo assim que a gente precisa para viver nesse planetinha aqui maravilhoso. É isso, é de empolgação, né? Então a gente precisa acordar e estar empolgado em estar fazendo isso, é a coisa mais maravilhosa para mim. E foi assim um presente desse universo encontrar Alex Corsino, foi uma casualidade incrível, né? A gente ir numa palestra pro Sesc, isso, o Sesc, queria um entretenimento junto com a palestra dele, né? E a gente simplesmente combinou, não foi um combinado bem por telefone, não, você faz uma parte, eu faço outra. E quando a gente apresentou, eu tenho um espetáculo que chama Piruá de Circo, e eu fragmentei esse espetáculo, e ele fragmentou a palestra dele, então era um momento dele e um momento meu. E foi uma coisa assim, muito mágica, porque ele entrava assim, o que significa o seu nome?
e falava do nome dele, Alex e tal, e depois eu entrava assim, que é uma parte do meu espetáculo. Bom, meu nome é Piruá e vocês sabem o que significa Piruá, que é uma parte do espetáculo, e assim foi a apresentação todinha, com coincidências e casualidades assim que gente, eu não sei explicar assim, né, Alex? É uma coisa muito bonita. Foi muito legal, eu me lembro daquela ligação até hoje, isso foi em 2019. Era um trabalho que a gente estava fazendo inclusive com a equipe de atendimento da odontologia, né? Acho que tinha umas 50, 60 pessoas ali, não era? Tinha uma turma grande. E a gente foi falar sobre humanização. Então a minha pegada nos treinamentos sempre é falando sobre transformação. O quanto eu posso ser uma pessoa melhor, né? Independente de onde eu estiver. E aí a gente estava combinando. E eu falei, Rodrigo, eu falo muito sobre transformação, vai ser o foco do trabalho. E aí ele falou, pô, cara, mas o Palhaço Piruá, ele passa por uma jornada de transformação também. Eu falei, pô, bicho... Casou, né? Foi massa, porque assim, a gente fez esse alinhamento por telefone. Eu falei, ó, lá o treinamento vai ser o dia inteiro, então você entra, depois ali no cofre você vem de novo, na volta do almoço você vem. Então a gente combinou ali os atos, né, que tem a peça com os atos do evento. E assim, a gente terminou aquele evento, teve uma energia muito bacana no dia, né? O pessoal ficou muito impactado com tudo, casou mesmo o que o Rodrigo traz dentro do Piruá de Circo, na proposta de trabalho dele, e aquilo ficou marcado, né? Ficou muito marcado. Eu me lembro até de uma publicação que teve uma pessoa que eu estava falando e ele lá de palhaço caracterizado, imitando minha fala, ele fez um easter, eu nunca esqueço disso. E aí a pessoa achou que eu tava trajado de palhaço ali, né? Então, a gente estava até brincando antes, né? Se nós somos irmãos, somos, né? Talvez aí de outras jornadas, né? Mas foi muito legal. E aí no ano seguinte, 2020, eu sempre viro o ano tendo uma expectativa de criar algo novo, né? E eu fiquei, poxa, mas o que eu posso criar de algo novo? E eu já vinha muito naquele ano de ter um produto, palestra, para oferecer não só no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil. Só que a gente não sabia o que vinha ali em março de 2020, né? E aí eu falei, Rodrigo, eu tô pensando em fazer isso e tal, vamos pegar aquele trabalho que a gente fez, eu tenho uma palestra aqui que é a Desperta, vamos juntar as duas coisas, então ao invés de uma palestra de 1 hora, a gente monta um conteúdo para 2 horas, porque o trabalho que a gente fez foi muito bacana. Incrível eu acredito muito que quando a gente se proporciona a fazer algo que impacta as pessoas, o universo, ele mesmo se encaminha de organizar as coisas. A gente não tinha nem combinado como é que ia ser essa junção. Surgiu a primeira palestra, que foi para Cicobi. Olha, o trabalho do palhaço, Alex, eu digo que é um trabalho muito vocacionado. Assim como é com o médico, com o dentista, com o psicólogo e tantas outras profissões, né? E que você vem com uma vocação. Você me fez lembrar nas suas palavras, quando você começou a falar lá no começo, uma história, não sei se vocês já acompanharam na internet, é a história do palhaço Dedé Santana, que era dos Trapalhões. Ele conta que quando criança, a trupe, né, do circo, que era do pai dele, chegou numa determinada cidade, começaram a montar o circo, e o pai dele saiu para comprar um material que estava faltando para subir a lona, enfim, fazer alguma estrutura. E ele foi atropelado e morreu. E nesse dia a mãe chegou para ele e disse, nós temos contas para pagar e temos um público para entreter. Então nós vamos terminar de montar o circo, vamos fazer o espetáculo. E isso ocorreu com o velório do pai acontecendo no fundo do circo e ele subindo no picadeiro para apresentar o espetáculo. E ele conta que a mãe só veio se dar conta do que havia acontecido 1 semana depois. Aí foi quando ela desabou. Então, assim, todos temos os nossos problemas, todos temos as nossas dificuldades, nossos altos e baixos. Charlie Chaplin, um dos maiores que passou na face da Terra, era depressivo, né? Mas divertia. A gente tem um exemplo agora muito próximo a nós aqui, o Whindersson Nunes, depressivo, está internado, passando por tratamento, mas é um cara que diverte muita gente. Então isso é vocação. E isso é um papel muito bacana quando vocês se unem para transmitir realmente uma mensagem, seja para empresas ou até mesmo para pessoas em geral. Eu ia até, pegando uma ponta no que você falou, Antônio,
Rodrigo chegou primeiro aqui nos estúdios, eu estava aqui na correria organizando, e você vê o que é a química, né? Assim, eu vi o Rodrigo, a gente sente uma energia muito positiva, e casou justamente com o que Ayrton me falou. Ayrton uma vez fez uma cobertura, uma filmagem do trabalho de vocês, e aí chegou em casa encantado. Nossa, que palestra! Tinha hora que eu pensei que eu não estava nem filmando, que eu estava participando. Nossa, aprendi demais. Assim, o entusiasmo dele foi justamente casa com o que eu senti aqui quando o Rodrigo chegou. A energia que emana. Sem sombra de dúvida. Aí vem aí a junção do Piruá com o Alex Corsino. Vocês se conheciam pessoalmente antes do primeiro contato? Assim, porque assim... Não conhecia, né? Não, a gente se conheceu nesse trabalho mesmo. O primeiro alinhamento nosso foi por telefone, literalmente. Quando eu fui chamado para fazer esse trabalho no Sesc Odonto, eu falei assim, olha, como vocês têm muita abertura para a cultura e vocês já têm um pessoal no quadro de vocês, consegue alguém para fazer um trabalho que traga o lúdico, né? E que a gente possa inserir. E aí a psicóloga organizacional falou assim, a gente vai ver aqui, vou falar com o pessoal da cultura lá, tudo e tal. E aí a Thalita na época me ligou e falou assim, Alex, eu consegui, o Rodrigo Burgman, ele faz palhaço Piruá, tudo e tal. Eu falei, beleza, show de bola, então só faz o alinhamento com a gente e a gente desenrola. Então a gente falou ali, acho que 20 minutos por telefone. E depois disso a gente só foi se conhecer pessoalmente mesmo no dia do evento. Mas bacana que quando você, acho que o primeiro evento que vocês fizeram junto, você compartilhou comigo, né? Falou muito sobre isso, eu vi alguns cortes no Instagram. E assim, fantástico o entrosamento de vocês, né? A gente fica com aquele gostinho de quero mais, de assistir mais. E o primeiro foi muito especial, o Rodrigo vai falar, mas a gente conseguiu 2 horas, o tempo de 2 horas do evento que a Cicobi estava realizando. Então assim, a gente deu na dor de braçada ali com o pessoal, né? A gente se divertiu, a gente se diverte. Um tempo muito bom assim para poder colocar tudo que a gente tinha assim de trabalho, né? Tanto a parte de Alex. E é interessante porque assim, a gente fala das mesmas coisas, isso é muito legal. São formas distintas de falar, mas a gente fala das mesmas coisas. De forma diferente. Alex tem uma postura, vamos dizer assim, do professor, que é isso, né? Desse consultor, desta fala assim, mais, digamos, com empoderamento, sim, né? Postura e tudo. E o palhaço, beleza, né? Beleza. E beleza. Ele tá falando sério, não, tem beleza também. Também tem mentira envolvida no meio, não. Vamos lá. O palhaço é ele. E o palhaço Piruá é o despojado, é o que não sabe das coisas, é perdido. E eles falam da mesma coisa. Então, assim, era engraçado que nessa primeira apresentação eu ficava escondidinho ali, né? Só esperando a deixa para eu entrar. E aí ele fala assim, o que você quer transformar para o mundo? Cara, é o que eu vou apresentar agora. Que tem uma cena do cientista que ele quer fazer uma fórmula, o que ele quer transformar a humanidade. Ele quer tirar todo o mal da humanidade. Que é uma fórmula que tem muito a ver com o cientista e o monstro, né? Que ele quer transformar o ser humano numa pessoa boa e tirar a maldade. E aí ele falando, o que você está disposto a fazer para transformar o mundo? E aí eu falei, cara, não pode ser. E eu vou falar a mesma coisa. Foi muito lindo assim. Muito lindo. E quais são os objetivos que vocês já alcançaram? E o alcance até, né? Onde chegou, vocês alcançaram realmente o que almejavam, desejavam, dentro do objetivo desse projeto? Olha, a gente hoje tem uma palestra bem estruturada, né? Eu diria um espetáculo. É um espetáculo. Professor e Palhaço é um espetáculo. A gente tem algo bem estruturado. É interessante que a cada nova apresentação, para cada cliente que a gente vai atender, a gente se reúne, a gente repassa, a gente, depois que a gente realiza um trabalho, a gente discute o que pode ser melhorado no próximo evento. Né? Então, assim, a gente já teve evento que a gente realizou e que a gente saiu de lá e falou assim, não foi o que a gente queria, mas por vários fatores, né?
mas a gente sempre está preocupado com essa melhoria do serviço dessa entrega. Porque o tema central é transformação do mundo, né? A partir da nossa transformação. Então, a gente tem uma máxima que a gente fala assim, o professor faz as perguntas e o palhaço busca a resposta junto ao público, né? Então, o professor ele entra com esse questionamento, né? De primeiro, quem eu sou na sociedade? Quem eu sou para mim? O que eu tenho? Eu levo muitas pessoas a essa reflexão do que significa o nome, né? O nosso nome tem uma importância muito grande na nossa vida. Então eu começo falando o que significa Alex, de onde vem, o que isso representa na minha missão de vida. Aí isso foi mais uma das coincidências, porque na apresentação que o momento do palhaço Piruá está se apresentando, ele pergunta, né? Vocês sabem o que significa Piruá? Então tem uma provocação e isso conecta muito já desde o princípio com o público, né? Então a gente tem desde o momento ali da seriedade ao momento em que a gente vai aprender muito com o palhaço Piruá, né? Então a gente está agora num projeto de expansão, a gente quer fazer com que o palhaço Piruá esteja mais presente em outros lugares do Rio Grande do Norte e também do Brasil. Em 2020, quando a gente começou esse projeto, eu falei, Rodrigo, a gente tem algo aqui para poder avançar, né? E eu continuo fazendo, tem algumas apresentações que eu faço só eu, tem outras que ele faz também, dependendo dos momentos. O Rodrigo teve agora, no ano passado, no Rio de Janeiro, numa turnê lá pelo Sesc do Rio, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Com o Piruá e a Paraqueta, né? A gente vai contratar agora uma menor aprendiz, né? Tá vendo contrato. Mas em 2020 eu entrei com um projeto pessoal de expandir para o Brasil em nível de palestras. Só que aí em março a gente teve o grande boom, né, que foi a Covid-19, então esse projeto ele ficou estacionado, mas naquele período eu acabei fazendo um processo de mentoria com um grande player do Brasil, eles ficam situados na região sul do Brasil, e lá esse cara ele falou assim, Alex, você está pronto, o produto que vocês têm, ele está perfeito, vocês têm posicionamento para grandes palcos, então isso foi um resultado muito bacana. Só que o que a gente aprende, e a palestra ensina muito também sobre isso, é de que nem tudo é na hora que a gente quer, né? Então a gente precisa entender que a nossa vida ela tem um processo de maturação. A gente vai pegar uma semente, vai plantar, vai regar, e isso vai crescer ali um raminho e depois vai se transformar numa árvore e vai dar fruto. Muitas vezes esse fruto não vai ser nem a gente que vai comer, a gente vai estar plantando uma árvore que vai demorar 50, 60 anos para dar uma sombra. Então, são outras gerações que vão colher daquilo que a gente está plantando. Então, nesse processo de maturação, a gente vem refinando a palestra cada vez mais, vem melhorando. Depois disso, a gente já chegou a fazer, nós temos sido muito abençoados, porque a gente tem feito o Professor e o Palhaço para empresas que representem uma boa representatividade no Rio Grande do Norte, né? Recentemente a gente esteve na Potigás, então assim, foi um trabalho muito, muito legal, né? Então dali me rendeu um trabalho de mentoria focado no braço da saúde mental. Então a gente se torna muito gratificado, gratos por isso, né? Qual o objetivo maior de tudo isso? Eu acho que como todo grande artista, e nós somos artistas nesse sentido, né? Porque ali o Alex Corsino ele entra num personagem que é o professor, é a gente conquistar grandes públicos, né? Então a gente entende que a gente tem essa energia que somada, ela causa um grande impacto nesse espetáculo no público, né? Quando eu falo até palestra espetáculo, às vezes a gente tem a ideia de uma palestra motivacional que a gente vai dar um bocado de risada ali, vai se divertir, e quando eu volto no dia seguinte para o meu local de trabalho, para minha casa, eu estou lidando com todas as outras questões. Então a gente entende que a gente naquele momento vai estar enchendo muitas pessoas de alegria, mas também de esperança, criando expectativa, porque além de todo o trabalho de reflexão, quando o Piruá ele entra em cena, com o que ele está vivendo ali no palco, ele traz grandes aprendizados, né? Tem a questão da empatia, né? O palhaço é uma figura que traz muita empatia com o público. Ele se coloca, porque tem isso, o professor a gente vê como uma figura da sabedoria, né? Que, enfim, tá ali num lugar acima, né?
E o palhaço, ele é o público. Ele se coloca no lugar do público. Então tem essa empatia com diversão, com humor, né? E essa empatia potencializa o que o professor vem trazer. A mensagem... Perdão, pode falar. O bacana que eu estava prestando atenção, que o nome já é muito sugestivo, já gera a curiosidade e a vontade de prestar atenção, de assistir. Professor e o Palhaço, né? Já gera uma vontade, a curiosidade de estar junto, de saber, de assistir, de acompanhar vocês. Só essa observação. Aproveitando exatamente aquela questão da sintonia, viu? Pegando o gancho exatamente nisso aí que eu ia falar. Pega muito meu gancho. Mas agora, tento, escorrega. É o anzol? Eu até tenho uma lupa aí, eu trabalho com lupa, de vez em quando eu preciso usar. Tá na Mas mala? mesmo assim eu não acho. Tá na mala? Piada interna, viu? Qual a mensagem, o principal e qual o momento que essa mensagem principal é passada? É no momento do humor ou é no momento mais sério do professor? Onde é que vocês identificam dentro desse espetáculo, quando vocês pegam um grupo de colaboradores numa empresa e você precisa passar uma mensagem de, como você bem falou há pouco, né? De autoconfiança, de esperança e tal. Então, qual o momento? Ou seria nos dois momentos? Tem momentos importantes na fala séria e também no humor. Eu acho que são as duas figuras que se colocam num... Vocês conseguem perceber isso no público? Sim, na hora, opa, agora, né? Porque o espetáculo tem isso. Acho que tem um como o Rodrigo equilíbrio, fala, é dos dois. Porque o professor, ele vai... vem um palhaço e descontrai e tal, e coloca aquela temática assim de uma forma descontraída para rir, e aí vem um professor e fala, pronto, agora vamos pensar nisso tudo aqui que a gente está vivendo. Olha só que interessante, o palhaço está aqui, ele está querendo o sucesso, e como ele vai conseguir esse sucesso, e como é que você faz na sua vida, enfim, e aí ele traz a reflexão, que eu acho que é interessante, esse combinado, assim, essa junção dessas duas energias, eu acho que é o que mais potencializa esse espetáculo, assim, em termos de palestra para as empresas e tudo, porque assim, não é ruim um palestrante que vem e coloca as coisas de forma ali e está falando e as pessoas pensarem e tudo, mas quando você faz esse jogo com o humor, com a descontração, isso tem uma potencialização assim gigantesca. A gente percebe nos feedbacks, né? E vocês montam alguma historinha baseada em alguma obra ou é autoral? Como é que funciona essa mensagem para passar? Como é que funciona? É uma mensagem divina. O nome professor. Você pode falar mais ou menos, assim. dar um spoiler da historinha, como é que funciona? Então, você liga para 84, não, brincadeira. Cara, o Palhaço Piruá é um personagem, tem uma história montada pelo próprio Rodrigo, então assim, lógico que a ideia do professor, eu sou professor como carreira, né? Então, ser professor faz parte de uma das atividades que eu desenvolvo. Eu gosto muito dessa conexão com o público. Como professor, eu sempre tive um objetivo de fazer diferente na sala de aula. Então, quando eu estou lecionando sobre gestão e negócio, eu nunca vou falar somente das teorias. Eu quero que o meu aluno, ele vivencie um mercado dentro da sala de aula. O professor e o palhaço, ele está falando sobre vários aspectos da nossa vida. Ele está falando do eu, com as minhas brigas, os meus conflitos, as minhas conversas mais internas, mas ele também está falando do relacionamento entre as pessoas lá na empresa, ele está falando do líder. Então, eu acredito que o protagonista nesse espetáculo não é nem o professor e o palhaço, é o próprio público. Porque o ator principal dentro de uma sala de aula, quando a gente está falando de ensino, de docência, não é o professor, é o aluno. O professor, ele só está na frente da sala de aula porque o aluno está lá na sala. Ou porque agora, né, ele está lá do outro lado da tela. Então, o professor e o palhaço, eles só estão nos palcos que as empresas colocam à nossa disposição
porque existe aquele público para assistir. E a mesma coisa com o palhaço, né? Ele sem público não existe. A magia não acontece. A magia não acontece. E acontece magia do começo ao fim. Então, quando eu falo até que a mensagem é divina, é porque eu até brinco no começo da palestra. Eu falo assim, eu vou fazer vocês chorarem, mas o palhaço Piruá vem fazer para vocês sorrir, para quebrar essa... Então, dentro de toda uma programação mental também, existe um propósito, né, de uma fala do professor, do palhaço, porque a gente mexe muito com as emoções das pessoas e a gente mexe no nível profundo, mais profundo mesmo, de pessoas chorarem. Então vocês fazem uma dinâmica direta com o público, direta, né? Com o Traz público. O pessoal para o palco, por exemplo. Tem gente que vai para o palco, e é interessante, né? Eu não sei se foi você que me disse uma vez, mas uma vez eu escutei dizer que o palhaço ele não foi criado para criança, ele foi criado para o adulto. E é impressionante como adultos, na hora de interagir, principalmente na cena do monstro, do cientista lá malucão, tem medo do palhaço. Impressionante. Será uma viagem no tempo que a gente tenta resgatar a nossa infância? Eu acho que mexe o palhaço, mas ficam várias coisas assim no ser humano. O palhaço, ele tem a função assim de representar a humanidade, né? Quando ele fala assim eu vou daqui para o final vou lembrar quem falou essa frase aí, que foi um palhaço bem conhecido, que o palhaço não é para criança, porque ele representa a sociedade, e a sociedade, ela não na sua maioria não é a criança. Então ele vai representar o trabalhador, o fracassado, enfim, ele representa o fracasso, o bêbado, né? Toda a parte, digamos assim, com defeito da sociedade, né? E são defeitos que a gente, que não são ruins, são diferenças. Esses defeitos são as diferenças, né? O Palhaço Piruá, que a gente traz para essa palestra, que é um espetáculo que chama Piruá de Circo, ele fala sobre isso. É um palhaço que quer ser famoso, que ele acha que ele precisa ter 1 milhão de seguidores para ser famoso. E ele vai tentar de qualquer forma ser, só que ele é um palhaço, ele é um ser humano, né? Vamos dizer. E o ser humano é possível de erros, de fracassos. Ele não é o virtuoso da sociedade. A gente às vezes tenta ser o maior virtuoso de todos, mas a gente tem as nossas limitações e tem as nossas potencialidades. E esses fracassos que ele se vê como um fracasso são as virtudes, né? Ele erra, vai fazer um malabares e erra, vai fazer uma poção mágica e erra, vai andar uma perna de pau e erra, e fala, gente, eu não nasci para isso. Só que o erro dele é o acerto. E é o dia a dia da gente, né? Então aí é isso, ele tem essa conexão muito forte com nós seres humanos, assim, ele é a representação. E aí quando o adulto vem, ele se coloca nesse lugar vulnerável. Eu acho que é onde está o medo que Alex estava colocando, é a vulnerabilidade. A gente não está preparado para se vulnerabilizar. Outra palavra difícil, bonita. Anota essa aí que é só vulnerabilidade, é até bonito de falar assim, né? E a gente não foi criado para vivenciar para poder expor a nossa vulnerabilidade. Então acho que é dar uma ideia onde vem o medo, assim. Porque geralmente a gente lê vulnerabilidade com fraqueza. Então a gente não é ensinado a ser fraco, né? E a fraqueza, quando a gente olha do ponto de vista da vulnerabilidade, ela faz parte da nossa biologia, né? Como profissional da área de saúde, você vai entender bem isso, né? Então, a doença não significa em si algo que impacta a minha vida e que, dependendo do diagnóstico, é o fim da minha vida. Mas ela vem muitas vezes para um fortalecimento do meu próprio organismo. Então, imagine uma empresa como um organismo vivo, como um ecossistema. Por que um ecossistema? Porque eu tenho várias pessoas ali dentro, com várias funções, com várias responsabilidades, e muitas delas com medo de errar. Aí você pega um líder que ele não sabe lidar com essa vulnerabilidade da outra pessoa, e ele vai então massacrar, né? E aí hoje a gente tem um tema muito importante,
no Brasil, que é a saúde mental das empresas. Então, onde o assédio, por exemplo, ele tem sido muito combatido nesse aspecto. Então, o professor e o palhaço, ele traz tudo isso em evidência nessa palestra, nesse espetáculo, nesse evento, né? Então, o professor, o que a gente usa como suporte nesse sentido, né? Eu tenho um grande palestrante, que é uma inspiração para mim, que é Mário Sérgio Cortella. Eu assisti uma palestra dele de 1h30, cravado o tempo, e ele não usou um slide. Eu falei, poxa, quando eu crescer eu quero ser como esse cara. Tudo que você fala, você vai vendo na mente. E eu comecei a treinar para isso. Então hoje, essa palestra, ela tem 6 slides, se tiver. Isso, assim, mas é só uma imagem e uma pergunta. Então, eu sempre começo, o professor sempre começa os momentos dele com uma pergunta. E essa pergunta, ela precisa ser uma pergunta poderosa, uma pergunta que vai fazer com que as pessoas que estão ali participando daquele evento, elas tenham um pensamento crítico e comecem a olhar para elas. E aí é muito legal, porque nessa prática da vivência entre o professor e o palhaço, tudo isso vai sendo visto. E aí eu sempre digo, todos nós temos um piruá dentro da gente. Né? E qual é o grande processo nessa jornada do palhaço que quer ter 1 milhão de seguidores? Aí recentemente a gente fez um jargão, né, nesse processo aí de melhoria. A gente entende o seguinte, que tudo que a gente vai fazer na vida nós vamos ser provados, né? Então, o milho ele não vira pipoca se ele não passar pelo fogo. E o que é o fogo? O fogo é aquele momento que a gente está sendo treinado, o fogo é aquele momento que está pedindo da gente resiliência, né? O fogo ele não é para destruição. Então, o fogo, o ouro quando passa pelo processo do fogo, é para refinar, é para tirar as impurezas, para que a gente possa ver a beleza daquele minério. Então, os momentos mais críticos da nossa vida vêm justamente para isso. E é isso, acho que hoje, talvez de forma mais clara, né, Rodrigo? O que o professor e o palhaço estão ensinando é de que a gente tem um objetivo, a gente sonha, a gente deseja uma entrega muito grande para a sociedade. Às vezes a gente se ilude, porque todo mundo está falando de prosperidade, disso, daquilo, de coisas grandes, e não significa que a gente está tendo um olhar e um sentimento de coisa pequena. Mas a gente entende também, e todos nós queremos coisas grandes, mas existe uma outra coisa chamada que é processo. O resultado que eu quero lá na frente, eu preciso vê-lo acontecendo aqui. E muitas vezes esse acontecendo aqui, esses momentos que a gente vive, é o momento do fogo. Ou seja, não é para me queimar, é para me purificar. Eu estou tirando as minhas impurezas e vivendo um processo de aperfeiçoamento, né? Aí isso me faz lembrar Mateus 5,48, que Jesus está falando ali para um grupo de pessoas, e ele fala assim, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Né? Ou seja, poxa, mas como é que eu vou ser perfeito com Deus? Mas se eu me vejo numa comunidade ou num universo que tem um ser superior, que tem um processo, que tem uma perfeição, eu me conecto, a minha essência se conecta com essa ideia, com essa perfeição, então eu entendo que a minha jornada aqui como ser humano, agora falando de vida, é um processo de aperfeiçoamento. Né? Então, não existe evolução sem a dor. Não vai existir evolução sem a dor. Assim como no processo de cura também das doenças, né? A gente tem dor. Meu corpo está se curando, mas eu tenho dor. Não é o alívio total. Então, a gente, para viver aquilo que a gente deseja, a gente vai ter que ter um esforço extra, vai ter que poder fazer algo a mais, vai ter que ter menos horas de sono muitas vezes, para a gente poder se dedicar para aquilo melhor. Tudo que vocês falaram aí, eu acabei, vocês falando e eu imaginando aqui, fazendo um paralelo com o cinema nacional, um filme do cinema nacional, que é até homônimo com o espetáculo de vocês, que é o Palhaço, né, do Selton Mello. Então aquilo retrata uma realidade muito grande de tudo exatamente que vocês falaram aí. Então, voltando um pouco até quando eu falei do Chaplin, quando eu falei de Whindersson Nunes e tantos outros palhaços, quem disse que essas pessoas são 100% felizes? Até porque a felicidade não existe, né? Existem os momentos felizes, eu escutei uma vez, e você faz na sua vida esses momentos felizes. Então, hoje a gente tem um certo problema social, e principalmente para crianças e adolescentes, que são as chamadas redes sociais. Eu brinco dizendo que no meio em frente ao Instagram e TikTok e tal, aquelas dancinhas, todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, todo mundo é organizado, todo mundo é rico. Mas por trás, ninguém sabe o que está se passando com aquela pessoa.
O exemplo, mais uma vez, o Whindersson Nunes, cara que cresceu gigantemente através de redes sociais, mas no momento está internado, em tratamento de depressão. Né? Então esse trabalho que é realizado por vocês dentro das empresas realmente tem uma importância extrema, muito grande e que deve ser muito valorizado pelas empresas. Só pegar uma deixa aqui, eu queria que tu olhasse bem para a câmera ali. Como é que eu vou olhar para dentro? Não, olha ali para a câmera. Pronto, Angela. Vai quebrar, não? Agora me diz, essa máscara, tu tentou desenhar um rosto, isso aí é obra tua, falando em arte aí, olhando isso aí, eu não me aguentei. Eu cara. vou confessar uma coisa, Edson. Eu peguei um espelho, na realidade, um espelho e uma foto sua. Aí fui tentando fazer igual a você, mas ficou melhor. Graças a Deus ficou melhor. A boca ficou. Você viu que eu coloquei o seu aparelho, né? Ó, tá com o seu aparelho aqui. Ficou melhor, não ficou não? É mesmo, tem aparelho. Existe aprendizado e Eu não tava me aguentando. Rapaz, eu queria fazer uma caricatura, mas deixei melhor que ele. Olha, você como desenhista é um excelente ortodontista. Graças a Deus. Entre aprendizado e desaprendizado, eu sei que existe arte, agora não sei se existe desarte. Aqui é uma desconstrução. É uma desconstrução, bem feita por sinal. Piruá. A gente pode saber? Pode sim. Ou só na palestra? Eu trouxe um contrato aqui, não, brincadeira. Não, Como é peru lá, é? Como é? Piruá. Lá ele. Piruá é o milho da pipoca que não estoura. Aí. Milhozinho, mururu, torresminho, né? Como chama de piruá. Comi o nome- muito. O nome Por isso está usando aparelho. Então, né? Lá ele. Os dentes todinho. É aquele milhozinho que fica na panela, que não estoura, um milho que nunca será uma pipoca. E a grande decepção de Piruá é essa. Um milho que não estourou. Ele quer ser uma pipoca, mas ele é um Piruá. E sempre foi piruá quando você começou com a palhaçaria que chama, né? Sempre foi piruá? Não, passei por alguns nomes e aí num momento assim de magia. Aí apareceu esse nome e assim, um nome maravilhoso, assim, já pronto, foi ele e é o nome que tem a ver com o palhaço. Com o propósito, tem a ver né, com a história. que ele está falando, né? Por exemplo, um milho que nunca vai ser uma pipoca. A gente sempre quer ser uma outra coisa que a gente não é, que as redes sociais traz isso, e eu trago muito isso no espetáculo, na palestra, a gente traz essa temática que vem do espetáculo também, que é isso, a gente quer ser o que a gente não é, e aí a gente acaba não olhando para nós, pro nosso potencial. Tão grande que nós somos, né? E o professor surge do lado do palhaço nesse momento assim, a gente leva muito isso como ensinamento também para as empresas, né? Nessa coisa da gente estar do lado das pessoas para identificar o potencial que elas têm. Então, o piruá, quando eu falo que todo mundo tem um piruá dentro de si, né? Então eu estou ali observando, olhando, esperando a deixa para o professor entrar em ação, mas eu estou ali também fazendo uma reflexão muito dos momentos que eu estou vivendo quando a gente está apresentando nas empresas. O que aquela cena do piruá tem a ver com a minha vida, né? E o quanto muitas vezes a gente está se esforçando para ser essa pipoca e a coisa parece que não acontece, não tem a temperatura certa do fogo, tem pouco óleo. O que está acontecendo, e aí o sentimento que a gente tem é só aquele milho que restou no fundo da panela e que vai pro lixo, e como o piruá fala, né, nem o pombo quer, né? Nem o pombo, não serve nem pro pombo comer aquele milho que ficou ali. Quantas vezes na vida a gente se sente assim, né? Então, é uma grande lição, é um grande momento, é uma grande aula, uma grande reflexão. É uma grande reflexão. Tem uma canção do Xande de Pilares, Antiga Revelação, que ele diz que é Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar, né? Mas isso não quer dizer que nenhum de nós tem a possibilidade de fazer algo diferente. Então, como você bem falou, a gente quer pegar uma referência, a gente quer seguir, eu quero ser aquele artista, e muitas vezes você não foi preparado para isso. Você nunca será,
Mas isso quer dizer que você vai ser ruim no que É, você mas- possa fazer? Não. Olhe para você, faça uma introspecção, né? E aí sim, eu posso fazer isso, eu sou bom nisso, eu gosto nisso. Então você pode fazer muito melhor do que aquele desejo de que você sonha em ver em outras pessoas. Posso voltar a ser gogo boy, não tem problema nenhum. Basta só mexer na barriga. Não, tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Cada ser humano tem o seu potencial. Uma deficiência da sociedade, assim. Impor padrões, né? É isso, a gente e não estimular, não ver cada ser humano como um único, assim. Nas escolas a gente vê muito isso, assim. Os alunos que não se enquadram na escola, mas aí é ele que não está se enquadrando na escola, a escola que não está vendo o potencial dele, não está sabendo absorver essa diferença. Exato. É diferente, é o que é Tem práticas diferente, diferentes, né? enfim. E normalmente é isso, você vê as pessoas, vamos dizer assim, né, os gênios da humanidade nunca se enquadraram, assim, verdade. não se São enquadraram. as ovelhas negras, né? São os Sempre gênios, fogem são as os pessoas que padrões. brilharam, Sim. né? Sim. Pessoas até que vieram com grandes mensagens, mas que elas só foram ser entendidas depois. Exato. Não é essa que eu diga, né? É, que eu diga. Verdade. Isso é muito bacana, assim, né? O Rodrigo está falando e me vem várias coisas. Eu vou lembrando de vários momentos que a gente tem na palestra. E assim, o Piruá, ele acaba se encontrando, né? Talvez num papel que ele nunca imaginava. Que aí a gente não vai dar spoiler. Esse é o momento sagrado da palestra. Porque Era a pergunta que eu ia fazer mais à frente. Mas já assim, saquei. eu Vai acho me calar. que se tem um momento de gargalhada, de risada, eu acredito que é esse, né? Eu me lembro no nosso primeiro momento, primeira vez que a gente, ainda ali que a gente não tinha um professor palhaço, né? Que foi o trabalho que a gente fez com o Sesc. Eu me lembro até hoje da gargalhada que as pessoas deram quando vem o último personagem que o Piruá representa ali, né? Então, que é o clímax do momento, é o processo final dessa transformação que o Piruá ele vem tendo desde o início do espetáculo. E tem momentos na vida que a gente vai lá tentando, né? Eu substituí tentar por testar, né? Porque há quem diga que quem tenta nunca faz. Porque a gente já vai no processo de assim, eu vou tentar, deu certo, deu, não deu, tanto faz. Então, quando a gente vai na mentalidade do testar, a gente está buscando fazer com que aquilo realmente de fato funcione. Existe uma energia, existe uma intenção muito positiva de eu ter sucesso naquele projeto. Então, se de repente, eu quero criar um desenho diferente para essa caneca aqui, poxa, não saiu como eu queria. Eu me lembro muito do nosso amigo Júlio Bistrô, que já esteve aqui também. Ele tinha uma sobremesa que era uma delícia, acho que era banana flambada, há um tempo atrás, no restaurante dele. E eu falei, Júlio, mas que sobremesa gostosa, que sabor, que combinação. Ele falou assim, cara, isso daí era uma cartola que deu errado. Olha. Né? E saiu a banana flambada ali, que era uma sobremesa maravilhosa. E nesses momentos, quando a gente achar que não dá mais, que a gente não tem mais jeito na vida, a gente sempre vai escutar uma voz. E aí eu sempre acredito que essa voz só a gente vai escutar e ela é uma voz que vem do alto. Então tem esse momento também, lá no Professor e o Palhaço, que o Piruá ele vai chegar e vai dizer assim, eu sou de fato, eu nasci para ser o milhozinho que não estourou e que vai pro lixo. Né? E o professor, como um companheiro dele nessa jornada, vem mais uma vez levar ele à reflexão para dizer, existe alguma coisa ainda que possa ser feita? Né? Será que a gente fez de tudo aqui? E aí sim ele escuta uma voz no alto. Tarará, 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 Hoje vocês fazem esse trabalho para empresas privadas ou tem algum espetáculo formulado, quem sabe um Teatro Riachuelo, a Casa da Ribeira? Teatro Riachuelo é uma das metas. Né? Então, não, porque eu estou ouvindo isso aqui, eu estou né? visualizando vocês dando show. Eu viajo nas ideias, né? A gente já conversou, eu falei, Rodrigo, tal, né? Algumas coisas assim, mas é para todo mundo. É empresa privada, é empresa pública, né?
aniversário da sogra. Não, aniversário da sogra não, né? Mas é a gente... empresa que tem interesse na evolução dos seus colaboradores, né? Num ambiente corporativo sadio. A gente já fez trabalhos para o Salesiano, para o Natal Shopping, né? Então, o mais recente agora também a gente teve com a Potigás. Então a gente vai... O artista, como é que cantava aquela música lá? O artista vai onde o povo está. Né? O nosso público são as empresas, pública ou privada. E são empresas assim que buscam algo diferenciado, né? Assim, nosso trabalho assim é diferenciado. É um trabalho, um espetáculo, como o Alex falou, uma palestra, mas eu vejo como um espetáculo inspirador, motivador, transformador. Né, que acho que é a palavra mais... Me permitam ser um pouco invasivo, mas vocês têm algum trecho, alguma fala que vocês pudessem fazer agora para o público acompanhar? Como é que... Coisa curta, só para ter uma ideia do espetáculo. Sim, Faustão. É como a gente faz com banda, né? Às vezes a banda não treinou e tal, não ensaiou, aí não quer fazer. Fique à vontade. Rapaz, a gente tem um roteiro do trabalho, mas tem uma coisa, Antônio, que a gente também leva muito a sério, que é o improviso. Então, importantíssimo. O improviso pra gente, dentro do processo artístico, ele é fundamental e assim... ninguém imagina, mas há alguns anos atrás, né, eu fiz um curso para formação de radiodifusor. Ou seja, eu fiz um curso para locutor, muitos anos atrás. Né? Eu tinha ali 19, 20 anos. E já lá, tinha rádio? Já tinha, rapaz. Era aquele que você ligava às 5 da tarde para ouvir Você ligava às 5 da tarde, que era para os fuzis esquentar, você começar a ouvir o rádio às 18, né? Mas... a comunicação ela também precisa de improviso, né? Então esse é um elemento que a gente sempre leva para o espetáculo. E por que o improviso ele é importante, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque se o Rodrigo topar, a gente improvisa aqui, né? Mas o improviso ele se torna importante porque é o que faz com que a gente tenha conexão com o público, né? A gente tem interação, a pessoa sai de lá da cadeira dela e vem para cá, ela se envolve, ela se entrega, vem a vulnerabilidade, o medo, aquela coisa. As pessoas ficam tremendo, né? A gente tem coisas que chegam pra gente no momento também, né? Ali na hora, tem mensagens que chegam pra gente ali mediante ao que está acontecendo. E a importância da sintonia entre vocês. Entre vocês, então, a gente entra muito conectado nisso também. Eu acho assim, que qualquer coisa que a gente trouxer agora para esse momento, assim, não chega aos pés do que a gente apresenta. Eu não sei se, por exemplo, talvez seja mais interessante assistir o nosso material de divulgação, que a gente tem um material de divulgação muito bom. Onde está o material que o público possa acompanhar? Eu tenho no meu Instagram, no site do Instituto 7 também. Alex vai saber o direito. Esse trabalho a gente está tão desejoso que ele vá cada vez mais adiante. A gente está agora fazendo todo um processo de rebranding, né? De reformulação dessa, que é uma marca, o Professor e o Palhaço, né? Então, mas a gente hoje tem nós fizemos agora recentemente com o editor desse podcast, né? O Ayrton Campos, um trabalho maravilhoso. Então hoje lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Alex Corsino, a gente tem um trailer do que é o Professor e o Palhaço. E o Rodrigo ele fala com muita propriedade, tá certo. Qualquer coisa que a gente faça aqui não vai chegar aos pés do que é. E uma coisa que eu sempre digo também, cada apresentação que a gente faz, ela tem algo diferente ali, né? Por quê? Porque depende muito das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então a gente sempre trabalha com energias diferentes. Cada apresentação que a gente faz tem uma coisa diferente que acontece. Então é por isso que eu digo, a gente tem um roteiro. A gente tem um roteiro. Tem um norte, né? Tem um norte para nos auxiliar em textos e tempo. Como a gente aqui. Mas a magia, né? A magia. A magia. Exatamente do jeito, mas Edson não aprende não. Falar em aprender. Diga o sobrenome de Rodrigo, hein? Rodrigo Grumberger. É por causa da máscara, né? Bruggeman. Eu com o sobrenome desse eu nem trabalhava. Bruggeman. Eu só queria ver os boletos, comecei a pagar. E esse Bruggeman vem de onde?
Brugman. Brugman é um sobrenome de herança alemã. Da Germânia. Eu falo algumas coisas em alemão também. Michael Schumacher, Nick Heidfeld, por aí. Você gosta da salsicha, né, alemã? Experiência própria. No YouTube do Instituto 7 do Palhaço Piruá tem um material nosso. Procurar o professor e o palhaço no YouTube você vai encontrar. Tem o Instagram do Palhaço Piruá, @palhaço. Como é que escreve o Piruá? Detalhe aí. P-I-R-U-A, Piruá. Direto, não tem H, não tem nada. Tem não. Vamos deixar um link aqui. Fechado, né? Eu acho que até se o editor desse podcast topar, né, ele é o produtor desse material. Bota no finalzinho, ele pode botar lá, no finalzinho o nosso trailer, né? Isso. Muito melhor do que a gente pagar um mico aqui, tentando mostrar o que é ao vivo. E o link é bastante. Clicou, chegou lá, acabou. O professor pode entrar em cena, pelo menos, né? Não. É tão simples a pessoa. Você tira a onda, faz parte desse podcast, né? Piruá, né? É tão simples, né? P-I-R-U-A, né? Isso me faz lembrar Ariano Suassuna, né? Aí eu fico assim, eu não sei como é que a pessoa pergunta, mas Piruá, como é que, né? Se soleta, se fala, tudo bem. Mas lembra o caso lá ele estava numa noite de autógrafo, né? E aí, qual é o seu nome? O Esclifa, né? Como é que se soletra? W-E-S e tal. Aí vem a outra, qual é o seu nome? O Edja. Como é que soletra? W-E-D-J. Você é irmã de Esclifa, né? E aí, né? Como é que ele soube, né? Alguma mensagem chegou aqui. E aí, de repente, vem o outro menino, Bruno, B-R-U-N-O, né? Já dizendo, é meio isso, Piruá. Já escutando, né? Pra não errar. Para não errar, né? Mas é isso, gente. Eu acho que traduz um pouco do que é o Professor e o Palhaço, né? Então, a gente segue, nós estamos seguindo nesse projeto aí, junto às empresas. E do Rio Grande do Norte para o mundo, né? É verdade. Assim como o Garagem 77, de São José para o mundo. E é o nosso bordão que nós aprendemos lá atrás, né, Alex? Filho, isso aí. Anote na agenda. Anote, filho. Nós queríamos agradecer a presença de vocês aqui, contar essa história, essa trajetória de vocês, atiçar a curiosidade de quem está assistindo. Isso. Procura aí, clica aí nos links e conheçam o trabalho do professor e do palhaço. E eu me identifiquei demais e já estou louco para ver vocês aí atuando no Teatro de Riachuelo, nos palcos aí da vida. O Garagem 77 está de portas abertas, de portões abertos aqui para vocês. Você que é proprietário, administrador de pequena, média, até grande empresa, segue aí, acompanha pelo link, né? Entre em contato aí com esses caras que fazem realmente um trabalho maravilhoso, importantíssimo hoje em dia. Então a gente não pode estar com as nossas empresas longe dessa realidade, né? Longe dessa preocupação com os nossos colaboradores. Tá feito o convite, deixa aberto aí para vocês também, dirigir-se aí o público e fazer o convite também. Eu quero agradecer, né, mais uma vez essa parceria aí, essa amizade, esse projeto de vida, né, que a gente tem. Toda essa amizade acontece não só nesse momento, mas também em outros momentos da nossa vida. Existem coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente vai olhar mais para aquelas situações que a gente está em vulnerabilidade e que a gente não vai entender, mas também existem grandes acontecimentos que vêm de momentos muito simples, né? Então, o Rodrigo é uma pessoa que eu aprecio muito, o trabalho que ele faz, né? Como palhaço piruá, como artista, é um trabalho excelente, né? Então, assim, é tão bom que a filha está seguindo os mesmos passos, né? Então, nós temos aí, eu até brinco com o Rodrigo, acho que a gente tem que incluir dentro desse projeto, aí no próximo a gente tem que trazer a Paraqueta como a menor aprendiz, né? E é muito legal, porque você vê a influência que ele como pai tem na vida da filha, mas também como profissional, como artista, e é muito bacana ver isso. Então, se a gente pensa numa mensagem para encerramento desse episódio, é um pouco do que a gente leva como professor e o palhaço, né? Então a gente vai passar por determinados momentos, mas também momentos simples
que vão ser a grande virada de chave nas nossas vidas. Né? Então a gente sempre está esperando pelo grandioso, né? Pelo a cortina que se abre, 1.500, 2.000 pessoas, o Instagram bombando lá de curtidas e seguidores. Mas eu sempre entendi uma coisa, independente do que a gente faça, nós estamos sempre sendo observados. Por olhos em lugares mais altos, mas também por olhos que estão no mesmo nível que a gente. Então, apenas continua fazendo aquilo que você acredita. Apenas continua persistindo, insistindo naquele objetivo que você sabe que a entrega dele, além de proporcionar uma grande transformação sua, vai também fazer um bem para a humanidade. Sim, senhor. Muito bem. Que é a lei do universo, né? Não tem... eu estou com 47 anos de idade e já tenho novo, né? Um jovem garoto. Ele tem 50. E Eu tenho 10 anos. esses 47 anos vividos já foram suficientes para eu perceber que essa magia do universo, essa lei do universo, ela funciona assim perfeitamente. É você fazer e é isso. Às vezes a transformação não vem da forma ou do jeito ou do tamanho que a gente imaginou, mas vem do tamanho certo. E às vezes o que a gente imaginou não é o certo. Na medida então das suas ações. Ninguém planta abacaxi para colher morango. É muito bonito isso, e você perceber, você ter essa consciência de estar percebendo esses momentos, as sutilezas da vida. É o que é a magia mais linda desse mundo, é isso. Deus é perfeito. E é isso. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores aí. Shake Me Pibu. Nossa amiga Raíssa, o melhor shake Herbalife do Rio Grande do Norte. E é aqui na Galeria Bodega Center, com propriedade, porque conheço muitos em Natal. Agora, igual de Raíssa aqui na Galeria Bodega Center, não existe. Não. Arena Jatobá, beach tênis. Você já tem aí seu copo Stanley? Eu tô na meta do Renegade. A Arena Jatobá Volta um pouquinho aí. É uma arena multiuso esportiva. Lá você vai encontrar não só o beach tênis, mas também o futebol, né? Vôlei de praia. Tem a petiscaria lá. Aí tem a petiscaria. Happy hour, música ao vivo. Liberto. E é esporte para todos. Isso. Aqui, Liberto e... Haroldo. Perdão, Haroldo. Aqui em São José do Mipibu, viu? É a sua esposa, Eu viu? acho que tem alguém com problema de amnésia. É a idade. Pós-Covid. Momento de Ele saúde. esqueceu até de tirar a máscara. Momento de saúde, né? Soluções odontológicas. Também aqui na Galeria Bodega Center. É o cara que cuida do meu sorriso. Quem é que cuida do seu sorriso? Deixa ele lindo. Faz milagre. Quem mais aí? RC Marcas e Patentes, nosso amigo Rodrigo, advogado lá de Alagoas. Ele foi o responsável aí por registrar a marca Garagem 77. Nessa aqui, ninguém mexe. Marmoraria Sagrada Família do nosso amigo Barai, que hoje não pôde estar presente. Né? Apresenta aqui o programa com a gente. Nosso amigo Barai teve compromisso hoje, foi fazer um serviço distante, ele mexe com pedra, né? Mas é granito, viu? É granito, é mármore. E aí não pôde compor a bancada hoje. É lícito. Mas na próxima estará aqui com a gente. Show de bola, Barai. O nosso conselheiro, siga as instruções. E Garagem 77, podcast de São José do Mipibu para o mundo. Forte abraço em todos. Fecha aí, diretor. Finish.